O ministro André Mendonça, porque ele é o novo relator do caso Dark Horse no Supremo Tribunal Federal. É uma determinação do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, e que segue o entendimento da Procuradoria-Geral da República. Vamos falar sobre esse assunto com a Gabriela Vera, está chegando aqui para conversar com a gente, trazendo mais detalhes então sobre esse entendimento do ministro Edson Fachin. Bom dia, Gabi. Oi, Carol, ótimo dia para você, boa sexta-feira a todo mundo que está aqui na nossa companhia. Pois é, essa nova determinação de redistribuição deste caso foi feita pelo ministro Edson Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que acolheu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que por sua vez apontou a relação entre a notícia-crime apresentada pelo deputado federal Lindenberg Farias e também outros casos que já estão sob a relatoria do ministro André Mendonça. Fachin chegou a afirmar que os fatos narrados na notícia-crime coincidem com o objeto de investigação conduzidas por Mendonça. De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Carol, essa relação justifica essa redistribuição do caso por prevenção, que é um mecanismo que cria conexões de processos que já estão sob relatoria de um mesmo relator, de um mesmo ministro lá no Supremo Tribunal Federal. A gente relembra qual é esse pedido do deputado Lindenberg, que acionou o Supremo Tribunal Federal apresentando aí esse pedido no que diz respeito ao inquérito que investiga a atuação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, já condenado na corte por coação no processo da trama golpista. Nessa petição, o parlamentar alega que existe uma relação entre esse caso e também os recursos que eles podem ter recebido para aí conseguir produzir o filme que é inspirado na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. E por isso o deputado pede, portanto, a inclusão desses outros personagens nessa investigação, digamos assim. O parlamentar pede ainda que a investigação passe a abranger a relação entre o financiamento do filme e negociações atribuídas ao senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro. Com a decisão de Fachin, esse caso, portanto, passa a tramitar no gabinete do ministro André Mendonça, que a partir de agora terá aí a responsabilidade de organizar o que pode ser feito, inclusive as novas determinações com relação a esse caso, como análise do pedido de abertura de investigação e decidir sobre as medidas que foram solicitadas por Lindenberg Farias. Volto com você. Obrigada, Gabi. Trazendo informações para a gente lá de Brasília. Estou com o Theo Cury também. Vamos seguir falando sobre Jair Bolsonaro, mas agora sobre a prisão do ex-presidente da República, porque o prazo da domiciliar já acabou. Só que está aí pendente por conta de um outro caso, que é a apreensão daquela arma durante uma blitz no Distrito Federal. Em que pé estamos nessa situação, hein, Theo? Bom, o ex-presidente ele prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal no começo da semana. A gente falou sobre isso, ele falou ali por 5 minutos, repetiu mais ou menos o que a defesa havia já explicado por meio de nota apresentada ao ministro Alexandre de Moraes na semana passada. E aí, na sequência, o ministro abriu um prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse. Ontem, o Paulo Gonet, procurador-geral, se manifestou. Ele disse que nesse momento ele não consegue avaliar se foi uma falta grave ou não a apreensão, a descoberta dessa arma numa blitz com um dos seguranças do Jair Messias Bolsonaro e que, para ele ter essa visão geral, é preciso primeiro que a Polícia Civil do Distrito Federal conclua o inquérito policial que apura a descoberta dessa arma. Então, em linhas gerais, primeiro a polícia vai ter que concluir a investigação para, com a conclusão em mãos, o Procurador-Geral da República se manifeste sobre se Bolsonaro deve ou não continuar em prisão domiciliar. A avaliação feita nesse momento é com relação a possível falta grave diante da apreensão dessa arma. É isso. O ministro Alexandre de Moraes levanta essa questão, diz que pode haver uma falta grave nesse episódio, com a descoberta dessa arma que não estava no radar dos investigadores e do próprio Supremo Tribunal Federal. Ontem a gente trouxe o bastidor de que a Procuradoria-Geral da República foi pega de surpresa com a descoberta dessa pistola e agora vai caber à Polícia Civil concluir esse inquérito, ou seja, aumenta um pouco da pressão em cima da polícia para concluir essa investigação.
Com a conclusão, o procurador-geral se manifesta e o ministro toma a decisão sobre o futuro do local de prisão do Bolsonaro. É isso, a saber se a prisão domiciliar de Bolsonaro será prorrogada ou não, prorrogado esse prazo.